Olá, respondendo à última enquete que eu postei no Instagram, onde nós tínhamos uma viga, ela estava biapoiada com um momento fletor de 8 toneladas por metro. Poderia ser tipo um voo de 8 metros com uma tonelada, ou um voo de 4 metros com 4 toneladas, mas a questão é, eu fui lá e apliquei um momento negativo em um dos apoios de 4 toneladas por metro. Isso vai aumentar o negativo, consequentemente isso reduz o positivo. Só que eu apliquei só de um lado. Ok? Se a gente tivesse aplicado dos dois lados, beleza. Eu aplico 4 na força dos dois lados, eu levanto o gráfico e, consequentemente, eu reduzo proporcionalmente o positivo. Tá? Só que o que acontece quando eu aplico o negativo só de um lado? Bom, vou demonstrar algumas deduções lógicas que você poderia ter feito tranquilamente, sabendo aí a base, né, tendo estudado um pouquinho de estática, que é o seguinte, vamos lá, uma dedução lógica. Quando a gente tem uma viga apoio-apoio, a gente tem um momento fator de PL ao quadrado sobre 8. Quando a gente aplica um negativo de um lado, a gente vai aplicar um negativo de PL ao quadrado sobre 8. Isso vai eliminar o positivo? Não, porque se eu tenho engaste e apoio, eu não eliminei o positivo. Eu vou reduzir esse positivo pela metade? Não, porque foi dividido por 8, por dividido por 14. Ok? Então foi tipo 1 sobre 8 é 0,125, 1 sobre 14 é 0,07. Então, nem chegou a reduzir nem a metade. Tá? Então, só de você derivar isso aqui, você aplicar um momento fator de 8 km por metro aqui, não vai reduzir menos que 4 aqui. Por quê? Porque vai reduzir menos da metade do momento aplicando tudo ele. Tá? Só isso já seria óbvio que a resposta correta seria A. Tá? Isso é uma dedução lógica, se você sabe fórmula base de cálculo de uma viga apoio-apoio e apoio-engaste. Tá? Se você sentir isso aqui, você acertou essa resposta na hora. Tá? Agora, vamos lá. Outra maneira de a gente imaginar instintivamente, tá? Você não precisa fazer conta, tá? Nenhuma enquete você precisa fazer conta, é só você parar e analisar, tá? Mas uma outra maneira de imaginar instintivamente é o seguinte: momento fletor é força vezes distância. Se você internalizar isso aqui, você já sabe o resultado. Por que eu falo isso? Basicamente, porque quando eu tenho uma viga engaste apoio, o que vai acontecer é que o lado engastado, ele vai absorver, ele vai puxar uma carga para uma área maior. O diagrama de cortante vai ser aqui, ó. Eu vou ter uma cortante maior aqui e uma cortante menor aqui. OK? E consequentemente, se eu tenho um comportamento assim, onde eu tenho maior engaste, mas quando aqui eu vou ter 5/8 da carga indo para a esquerda, eu sei que, como eu estou aumentando a distância total que a carga viaja, né, porque mal bem numa viga normal, apoio-apoio, uma viga simétrica tecnicamente, o diagrama de cargas é isso aqui, ó, né? Eu tenho 4 toneladas, eu tenho metade indo para cá, metade indo para cá. Se for 8 metros, por exemplo, tenho 4 metros vindo para cá, 4 vindo para cá. Ok? Tá? E isso aqui, e como muito força de distância, eu estou viajando uma distância maior. Ok? E isso seria outra maneira de intuitivamente entender que, como um lado está viajando 5 metros, eu estou aumentando a distância média viajada. Não está viajando 5 metros, 5 e 3 do lado, sim, mas 5 metros estão viajando 5 metros e 3 metros estão viajando 3 metros. Tá? Por isso que é maior. Tá? Então não vai ser a mesma, não vai ser proporcional. Tá? Agora, uma outra maneira também de imaginar isso aqui, porque tem várias maneiras de imaginar isso aqui. Imagina que eu tenho uma viga, tá, biengastada. Qual o diagrama de momentos de uma viga biengastada? Uma viga biengastada perfeita, tecnicamente ela tem o quê? Ela tem um momento fletor aqui, ó, de PL ao quadrado sobre 24. Né? E aqui um PL ao quadrado sobre 12. Beleza. Ela vai ter um ponto aqui e um ponto aqui que são uma rótula natural. Ok? Tá? Mal bem quando acontece isso, aqui é uma rótula natural. E daí quando eu pego essa região aqui, entre essas duas rótulas aqui, ó, e eu desenho ela aqui embaixo, né? Tá? O que vai acontecer é que essa peça aqui vai ter o mesmo momento. Então isso aqui é igual a x. Adivinha só? O momento fletor aqui também vai ser x. Tá? Mas o que isso vai me ajudar a entender? Basicamente, que quando eu tenho uma viga engastada dos dois lados, o momento fletor entre pontos de rótula é igual se fosse o vão entre os pontos de rótula. Okay? Isso é Gerber, isso aqui é estática. Tá? Mas a questão é, sabendo isso, se eu tenho uma viga, ao invés disso, com engaste, e de outro lado, ao invés de ter um engaste também, eu tenho um apoio, o momento positivo ainda é a distância daqui até aqui, o ponto de rótula natural.
tá? E dentro da questão que em uma viga, por exemplo, a gente que ela tem um vão, sei lá, a viga total aqui completa tinha um vão, sei lá, de 10 metros, ok? Aí vamos imaginar simplificado, claro, não é exatamente isso, dá para derivar isso aqui, mas que seja 2 metros de balanço e 6 metros interno. Não é exatamente isso, estou simplificando. Tá? Mas a questão é, se fosse isso, né, o que aconteceria seria o seguinte: quando eu tenho uma viga com apoio em engaste num vão de 8 metros, ela se comporta metade como um vão de 10 metros e metade como um vão de 6 metros. Okay? Tá? E como é o quadrado, a média disso passa de 8. Entendido? Tá? Então a questão é que o resultado correto com 12% de acerto, tá? 12% de acerto é que o momento fletor vai ser maior que 6 kgfm. Ele vai ser muito maior? Não, vai ser tipo 6.1, 6.2 kgfm. Né? Você pode até calcular exato aqui o valor, mas a questão não é saber o valor exato, saber o conceito. Okay? Quando eu aplico o momento fletor de Jones, se eu tenho uma viga, né, e ela tinha 8 kgfm, beleza, tinha 8 kgfm. Se eu aplicar 4 para cá e 4 para cá, né, se eu apliquei 4 kgfm, esse 8 vira 4. Só que se eu tirar de um lado, eu deixei a viga assimétrica. Okay? Tá? Então o que acontece é o seguinte, uma outra maneira de imaginar isso aqui é o seguinte: quando a gente tem uma viga assim, ó, realmente no diagrama de momentos aqui, ó, no meio do vão foi de 8 para 6. Só que o ponto de momento máximo foi deslocado. Tá? O ponto de deslocamento máximo foi a L sobre 8 para a direita. Então eu vou ter um aumento de momento fletor aqui. Entendido? Tá? Então a questão é, né, realmente eu estou reduzindo aqui, daí claro, quando eu reduzo o outro lado, eu reequilibro isso aqui, porque quando eu reduzo o outro lado, eu volto para cá, né, e daí se equilibra esse gráfico. Mas a questão é, quando eu aplico só de um lado, eu estou aumentando. Tá? Uma outra maneira de imaginar isso é imaginando o diagrama de momentos. Imagina que eu tenho uma viga que ela é assim, ó. Tá? Imagina que eu tenho uma viga que ela é assim, tá? E ela é biapoiada. Beleza? Tá? Esta é a nossa viga. Tá? Entendido isso aqui? Beleza. Tá? Até tem que ser esse gráfico mais para baixo aqui, tá? Mas a questão é imaginar o gráfico assim, ó, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte: esse é o gráfico da viga biapoiada. Uma viga bem engastada tem o mesmo gráfico assim, ó, tá? Entendido isso aqui? Então, pode imaginar isso aqui, que eu só peguei o mesmo gráfico, eu só girei ele quando eu engastei. Entendido? Tá? Então, esse é o comportamento de uma viga bem engastada. Tá? Mas o que muda isso? Basicamente muda porque o ponto que eu estou imaginando aqui, ó, de simetria, tá aqui ainda, de momento fletor máximo, ele estava aqui. E agora ele não está mais aqui, ele veio para cá, ele veio para a direita. Então, consequentemente, ele aumentou mais um pouco. Ok? Tá? O ponto de momento máximo não é mais no meio. Essa que é a questão que a gente tem que entender. Tá? E isso aumenta tecnicamente de esforço porque o braço de alavanca aumenta. Entendido? São várias deduções que você pode fazer. Tá? A questão crítica é, qualquer uma das deduções resulta a mesma coisa, porque obviamente é uma ciência exata, não tem como dar outra coisa. Tá? Mas nós tivemos 12% de acerto. Tá? Então, se você errou essa enquete, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é revisar a estática. Tá? Revisar a estática, tá? Olhar as fórmulas básicas, parar de... eu quero olhar a fórmula, eu quero decorar a fórmula. Não, você não quer decorar a fórmula, você quer entender a fórmula, você quer fazer a dedução da fórmula, ok? Lá no livro Mídia Estruturas, abordo como você fazer dedução de fórmulas, tá? E eu também tenho um capítulo exclusivo de estática, né? O primeiro capítulo é justamente sobre estática, mas a questão é, você precisa começar a olhar a fórmula e deduzir ela. Porque se você soubesse que o momento fletor de apoio em engaste é PL sobre 8, PL quadrado sobre 8 no negativo e PL quadrado sobre 14 no positivo, naturalmente você saberia fazer a dedução disso aqui. Tá? Se você fizesse qualquer uma das maneiras que eu demonstrei, você encontraria o resultado. Tá? Mas, sem essas deduções, realmente é uma questão de chute. Mal bem mais chutado foi 4, nós tivemos, falou 6, tipo... Foi muito aleatório essa resposta aqui. A menos votada foi a correta. Tá? Por quê? Porque as pessoas não focam na base. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. E até a próxima.